Queridas famílias, paz e bem. A todos vós também, e especialmente a mim, essa palavra de Deus chega ao nosso coração. Também aqueles que estão acompanhando-nos pelas redes, tenho certeza que a palavra de Deus, como em todo domingo, como todo dia, vem como uma fortaleza para vencermos as debilidades de nós mesmos e também do dia a dia. Por isso, assim como o profeta Jeremias fala que o Senhor desde o ventre materno nos ha escolhido, o salmista vai muito antes e diz: antes mesmo de que no ventre materno pudéssemos ser sido gerados, o Senhor já tinha um projeto de amor para nós. E a pergunta que fica é: se o Senhor tinha um projeto de amor para nós, por que às vezes nos deixamos vencer pela tristeza, ou pelos maus pensamentos, ou pelas dificuldades da vida, a tal ponto de deixarmos que a depressão domine o nosso coração? Porque às vezes vemos tantas pessoas caídas no meio do caminho, e às vezes pessoas de fé, porque às vezes também falta esse exame de consciência, falta essa intimidade com a palavra de Deus, porque é o Senhor que vem ao nosso encontro, mas se encontra a porta do nosso coração fechada pelos maus sentimentos, Ele fica ali em vigília, mas jamais vai romper uma porta, jamais vai entrar sem a nossa permissão. Por isso é necessário, queridos irmãos e irmãs, olharmos a nossa vida interior, nossa vida de oração, que vai como resposta para a segunda leitura. Mesmo que eu faça as coisas mais brilhantes, mais emocionantes, mas se não tenho amor, de nada servirá. E o amor é justamente essa intimidade com o Senhor, que pergunta a nós hoje, nesse quarto domingo do tempo comum: como está a nossa vida de oração? Como está a nossa intimidade com o Senhor? Porque às vezes, quando me sento para o sacramento da reconciliação, tenho escutado as pessoas primeiro virem com os pecados, que às vezes são fortes, mas a pergunta que eu faço é: como está a sua vida de oração? Porque a raiz de todas essas debilidades é a falta de oração, a falta de intimidade com o Senhor, a falta de ler sua palavra, e mesmo quando não temos a compreensão total, perseverar neste amor, perseverar e dizer: Espírito Santo, ajuda-me, purifica. Por isso hoje as leituras vêm de encontro pessoal conosco, vem também perguntar a nossa vida, como estamos dia a dia, que espaços estamos entregando para o Senhor, porque também no sacramento da reconciliação eu pergunto para as pessoas: que horas você ora? E quase uma grande maioria fala: quando desperto, quando levanto uns minutinhos, mas tento orar antes de dormir, e às vezes o sono me agarra. Então não é oração. Então muitas vezes estamos dando as migalhas para o Senhor. E é aí que vem a explicação do Santo Evangelho de hoje, que eu peço ajuda para um grande sacerdote chamado Padre Marco Ivan Rupnik. Ele, no seu livro Discernimento, vai falar que muitas vezes nós perdemos a graça de Deus porque
às vezes temos uma fé que se crê que já sabemos tudo. É o que passou com o povo de Israel. Eles pensavam que já sabiam quem vinha, que era um Messias glorioso, e por isso perderam a graça de Deus, o levaram até a cruz, o crucificaram. Mas ele, ao ressuscitar, desejou a paz aos irmãos, porque o mal tem que ser pago com o bem, o ódio tem que ser vencido com o amor. Por isso, depois de 2 anos sem vir no Brasil, fico às vezes um pouco triste, porque tenho visto pessoas que antes se amavam e às vezes por questões políticas se han odiado a tal ponto que eu fico surpreso. Por que às vezes por uma opção diferente temos que tratar o outro com ódio? E as leituras de hoje falam tudo o contrário. Falam que é o amor o antídoto para todo e qualquer veneno, até o veneno da indiferença, que às vezes vai matando silenciosamente. Por isso vamos pedir hoje, nesta Santa Missa, que o Senhor nos dê a possibilidade de redescobrir a sua graça pela força e o dom da humildade. Por isso o Padre Marco Ivan, ele dizia: nós podemos restituir essa graça, primeiro, invocando todos os dias o Espírito Santo, porque é Ele o dador do amor, Ele é o próprio amor, aquele que vai purificando e expulsando do nosso coração tudo o que não serve para nós. Ele diz, o primeiro passo é invocar o Espírito Santo, depois de ler a palavra de Deus, fazer silêncio. Porque também às vezes as redes, os meios de comunicação, a internet, vieram para auxiliar a humanidade em tempos difíceis. Mas às vezes tem tomado o nosso tempo de silêncio, o nosso tempo de família, o nosso tempo de empatia. E tem nos levado às vezes por uma rua sem saída. Por isso, pedir a força e a graça do Espírito Santo é também pedir essa harmonia, saber dar tempo a cada coisa e escolher os melhores tempos para estar com o Senhor. Porque somente assim nós vamos valorizar o tempo do outro, vamos nos livrarmos de julgar os outros, como julgaram o Senhor no Evangelho de hoje, tentando menosprezá-lo. Não é esse o filho de José, o carpinteiro? Não é esse que a gente viu crescer aqui? E o texto sagrado vai dizer que Jesus ali não obrou nenhum milagre, por causa da falta de fé do seu próprio povo. Por isso também às vezes na nossa família a gente tem pedido tantas coisas para o Senhor, às vezes temos pedido a saúde, coisas que são importantes, que são também essenciais, e às vezes não chegam porque falta também a nossa condição de reconhecer que Cristo está na outra pessoa, que está naquele que é tão familiar e que se aproxima. Uma última mensagem que eu queria compartilhar com todos vós, já se aproximando a Assembleia Paroquial, vamos pedir que o Espírito Santo possa colocar nos corações de todos os agentes pastorais, todas as lideranças, todas as pessoas que participarão, a força de ir ao encontro daqueles que ainda estão fechados pelo medo, a pandemia, a viroses e tantas outras coisas que estão impedindo. Quem sabe, quem está vendo desde a sua casa, tem ainda esse medo no coração
esse medo também da contaminação, esse medo que às vezes nos paralisa. Mas vamos pedir a força do Espírito Santo, para que também os nossos agentes e pastorais sejam iluminados, para sabermos e redescobrirmos a graça da igreja doméstica, a igreja que brilha aí no seu lugar, que brilha no meio da sua família, para que esse medo seja transformado na coragem do amor, o amor que contagia muito mais que qualquer outra coisa ruim. Por isso pedamos a Nossa Senhora das Graças, que ela interceda também por nós, para que neste ano, para que nesse caminho sinodal, possamos caminhar juntos como comunidade, possamos também contagiar com o amor de Deus a quantos que estão vivendo na violência e também no meio do ódio. Assim seja. Amém.